Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início hoje à nossa disciplina de Bases para a Vigilância Sanitária em Alimentos. É uma disciplina exclusiva do curso de nutrição e, como eu falei para vocês, à medida que a gente vai avançando no curso, a gente vai adentrando nessas disciplinas que são de total interesse nosso para o nosso curso, né? E que são a base da nossa formação como nutricionistas. Bom, a aula de hoje, né, ela muito nos coloca, né, à frente uma prática que é utilizada dentro do laboratório, que é a prática de esterilização e desinfecção. Bom, para que a nossa disciplina realmente, né, tenha uma base sólida, não é? Dentro da desinfecção e da sanitização, né, da esterilização e da desinfecção, nós precisamos aprender, né, sobre algumas técnicas básicas, como, por exemplo, a esterilização e a desinfecção, quando nós vamos trabalhar com micro-organismo. Por quê? Porque são duas práticas muito importantes, porque nós precisamos ter uma total asepsia ao trabalhar com micro-organismos. Nós temos que entender como o micro-organismo cresce, quais são as técnicas que nós podemos utilizar para evitar seu desenvolvimento. Então, trabalhar com materiais esterilizados e desinfectados é essencial para a gente conseguir uma boa cultura. Por quê? Se eu trabalho com material que não está esterilizado, não está desinfectado da forma correta, eu posso ter o crescimento de uma colônia de bactérias que não é interessante no meu experimento. Então, se eu quero, né, principalmente isolar uma cultura, e se eu quero uma cultura pura, eu preciso iniciar a técnica de esterilização e desinfecção de todos os materiais que vão entrar em contato com essa cultura, para que não ocorra o crescimento de uma colônia indesejada. Então, eu preciso conhecer essas técnicas de esterilização e desinfecção, para que quando eu for fazer um meio de cultura, eu saiba, né, como agir. Nessa primeira aula prática, então, nós vamos falar sobre a esterilização, sobre a desinfecção também, que são técnicas básicas, né, que nós precisamos desenvolver dentro de um laboratório quando a gente trabalha com micro-organismo. Porque os micro-organismos, eles são muito sensíveis, extremamente sensíveis. Então, se a gente não estiver atento as nossas normas, né, de esterilização e desinfecção, de asepsia, de higienização, de sanitização dentro desse laboratório, foi o que eu já comentei com vocês. Provavelmente, no nosso experimento, a gente vai ter o crescimento de colônias de bactérias que não é do interesse do nosso experimento. Então, quais são os nossos objetivos hoje? Identificar e manipular corretamente a vidraria, principal em laboratório de microbiologia. Quando a gente estiver presencialmente, vocês vão poder manipular todas essas vidrarias, porque, como eu falei, essa não é a única disciplina nossa que a gente vai lidar no laboratório com vidrarias e com métodos assépticos, estéreis, né, e de separação de cultura. Nós vamos também definir, né, o que é cultura pura, o que é esterilização e o que é asepsia. Vamos descrever as principais técnicas de manobras assépticas, né? Como que eu faço uma cultura? Como que eu vou, quando eu for transferir essa cultura de um tubo de ensaio para uma placa de Petri, de um tubo, quando eu tenho uma cultura líquida para um meio sólido, quando eu tenho líquido para líquido, quando eu tenho sólido para sólido, né? Lembrando que esse sólido não é um sólido, né? É um âmbar que se parece muito com uma gelatina, né? Ele é uma substância gelatinosa que dá para gente todos os nutrientes, né? O âmbar, ele tem todos os nutrientes necessários para que a colônia
de bactérias cresça. E dependendo do substrato que aquela bactéria mais deseja, o que eu faço? Eu pego um âmbar enriquecido com aquele substrato especial para aquela bactéria. Vamos também desenvolver a habilidade de manipular tubos com meios estéreis, né? E como eu falei, a transferência dos micro-organismos, né? E essa transferência ela pode se dar, né, de um meio sólido para um sólido, para outro meio sólido e também de um meio sólido para um meio líquido ou de líquido para líquido. Também eu posso alcançar. Agora, então, eu vou mostrar para vocês as vidrarias. Vou deixar ele falar e, à medida que for interessante, eu vou interrompendo e falando um pouquinho também. Se o som não estiver saindo, me avisem. A gente vê quais os materiais que nós vamos utilizar no laboratório. Então, nesse primeiro vídeo... Tá saindo o som, professora. Obrigada, amor. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Sai com rosca. Nós vamos ver também balões volumétricos. Ali os meios de cultura que nós vamos utilizar. Meios Não sei líquidos, se é só para mim, mas está tão baixinho. pipetas, Essa aula hoje está baixa mesmo. Transferência e Concentra bastante meio, ou aumenta o seu som. tubos com Eu meio vou sólido. aumentar aqui o máximo. Esse meio é colocado para ele ficar na parede do tubo de um dos lados. A amostra que nós vamos utilizar para fazer a inoculação, uma das amostras, só para a gente entender que está ali o crescimento do micro-organismo também. Então, um dos trabalhos que nós vamos utilizar. As vidrarias, todas colocadas lá na parte de trás, e alguns materiais a mais, como micropipetas e alça de inoculação, algodão, material que já está embalado, pronto para fazer esterilizado, gás que nós vamos utilizar também no laboratório, ali placas de PET já esterilizadas, lâminas e lamínulas. Atrás ali todo o material de vidraria que nós vamos utilizar nessa primeira parte, balões, balões volumétricos, provetas, todos esses materiais que nós vamos utilizar agora nessa primeira parte. Tudo isso ele está aí no roteiro de vocês. Então, as vidrarias... Então, agora eu vou mais para frente um pouquinho. Antes, né, da gente utilizar um laboratório, nós já sabemos que nós precisamos da utilização dos EPIs, né? Aqui ele não vem citando, mas é claro, quando você está manipulando micro-organismos, ainda mais importante que você esteja bem protegido. Jalecos e luvas são essenciais. Os cabelos têm que estar presos para que você não corra o risco, né, de um fio de cabelo cair no seu experimento e estragar uma cultura. Às vezes é uma bactéria raríssima que você está trabalhando, então, assim, todo cuidado é pouco, né? Prender os cabelos, usar a touca no cabelo também, o jaleco, as luvas, o sapato fechado, que é importante também. Então, assim, quanto mais estéril aquele lugar estiver, né? Quanto melhor for a esterilidade daquele local, com certeza melhor será a obtenção da colônia que você pretende crescer na sua cultura. A higienização das mãos, né, é um tema muito batido hoje, em virtude da Covid-19, né, da disseminação dessa doença, dessa pandemia e da infecção pelo coronavírus. Então, nós já conhecemos a higienização das mãos, né? É importante que você lave a palma da mão, né? Esfregue o dorso da mão entre os dedos, né? Depois que você alcance o dedão também, né? As unhas, que você lave as unhas no interior da palma da mão, uma mão, a outra mão. Não é muito importante que essa higienização seja feita de forma correta. Essa é a antisepsia. Por quê? Antisepsia a gente faz antes de iniciar
o trabalho, a gente chama de antisepsia, que é a limpeza, a higienização, a sanitização desse ambiente todo. E depois, durante o experimento, todo o tempo a gente faz a asepsia, que é a lavagem das mãos, a lavagem das vidrarias, a impregnação de calor em alguns instrumentos que a gente vai utilizar. É muito importante também que a gente faça a asepsia da bancada, não é? Ah, tá. E as mãos, depois que a gente fizer a lavagem, a gente faz a antisepsia também com álcool a 70%, com gel. A bancada, ela precisa, né, passar por esse processo de sanitização, higienização, né, e esterilização, através também do aplique de álcool a 70%. Agora, é muito importante porque nós vamos usar o bico de Bunsen no experimento. Então, é importante que você espere essa bancada secar para depois você iniciar o experimento. Porque você pode acender o bico de Bunsen ali, né, e acontecer um acidente por excesso de álcool na bancada. Então, é importante esperar essa bancada secar também depois que você fez a asepsia. Novamente, eu vou adiantar aqui. As vidrarias, nós temos A apresentação das vários vidrarias. Esses são os materiais que têm beckers. função diferente dependendo do objetivo que você vai utilizar no laboratório. Tamanho Um desses diversificados. os beckers. O becker é um tubo de vidro onde a boca tem praticamente o mesmo diâmetro da base. Ele vem com uma calibração lateral, ou seja, ele é com volumes especificados, só que esse volume que está marcado, ele não é muito calibrado, ou seja, ele não é muito específico. Não é muito correto medir volumes específicos no becker. Ele serve mais para quê? Para fazer misturas, para você deixar líquidos ou soluções preparando em agitadores magnéticos, por exemplo, para diluir determinadas soluções, mesmo no meio de culturas que nós utilizamos no laboratório de microbiologia. O becker também vai ter aí vários tamanhos, e dependendo do que você vai utilizar, qual a concentração que você vai utilizar, você vai ter que escolher aquele mais adequado, né? De novo, o volume que está do lado, ele é uma orientação para você saber o quanto que você pode colocar no becker, mas ele não serve especificamente para medida. Existem outros materiais que a gente utiliza para medida. Então, o becker tem mais essa função para misturas, para fazer diluições. Outro material que a gente também usa no laboratório é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele tem praticamente a mesma função do becker, que é para fazer misturas, para preparar meios de culturas. A característica diferente dele é que a base é bem maior do que a boca. Isso facilita para a vedação, facilita para você estocar esse material ou guardar com maior facilidade. E também o volume, ele vai ser um pouco mais específico quando a gente for medir. Também não é o correto fazer medições direto no Erlenmeyer, porque ele tem erro, é um erro que pode variar, dependendo do tamanho, em vários ml. Então, não é o correto fazer medição aqui. Então, ele serve mais também para preparar soluções, para utilizar autoclave, por exemplo, para esterilizar esse material. É mais fácil fazer a vedação com o papel específico para fazer esterilização, que tem a característica específica para molhar e não ser totalmente, ele não desintegra quando está molhado. Então, o Erlenmeyer tem uma função mais específica nesse sentido, mas também preparação de soluções e utilização para armazenagem por pouco tempo também, não é o correto deixar por muito tempo. O correto seria licotar em outros frascos com tampas mais específicas, tá? Mas para trabalhar com autoclave, esterilização, então ele é um material mais adequado. Outros materiais que a gente pode ter no laboratório também são os balões volumétricos, tá? Alguns balões, eles têm o volume marcado do lado, específico também para orientação. Ele não tem calibração, ou seja, ele não tem marcações especificando quanto de volume cada área do frasco vai ter. Por quê?
ele é um material utilizado para preparo, para ficar mais tempo agitando, ficar mais tempo com o meio de cultura ou uma solução que você vai preparar. Então, esses materiais, pessoal, eles são materiais mais amplos, ou seja, para a gente preparar o meio de cultura, a gente está claro, mas pode ser mais resistente. O balão permite uma mistura mais homogênea pela sua estrutura, pela sua base. Esse aqui é um balão de fundo chato, tá? Ele não é um balão volumétrico. O balão volumétrico ele tem medidas específicas. Esses foram os que a gente acabou de na ver. parte da boca do tubo, então nessa parte superior, nesse caso aqui, essa linha. Agora vamos ver outras vidrarias. Específico, ele tem uma característica a mais, que é na parte da boca do tubo, então nessa parte superior, há uma linha marcada. Essa linha específica que vocês observem aí no balão volumétrico de vocês, essa linha ela vai mostrar exatamente qual o volume que esse balão é capaz de preparar. Nesse caso aqui, o volume é de 1000 ml. Então, se eu colocar uma solução e completar ela para essa marcação, eu sei que vai ter exatamente 1000 ml. Então, essa marcação é extremamente calibrada e específica e permite utilizar, então, o balão volumétrico para fazer esse tipo de preparação, de soluções, de meio de cultura. Então, ele tem uma calibração muito exata. Tá? Para preparar meio de culturas, ele é o mais ideal, ou soluções em geral. Tá? Claro que não dá para a gente utilizar ele sempre na hora de preparar. Então, nesse caso, o que a gente poderia utilizar para fazer soluções, diluições? Nós temos as provetas. Então, provetas são essas vidrarias com uma base, onde a boca também é muito parecida com o tamanho da base, calibrada, então ela tem uma calibração lateral com várias medições. Essas medições são mais separadas, ou seja, são mais definidas do que a gente vê, por exemplo, num Becker. Olha como é que o Becker ele é diferente. Então, ela permite uma medição um pouco mais exata, mas também não é 100% correta. Ela pode ter erros. Nesse caso aqui, nós temos um Becker, uma proveta de 1000 ml, uma proveta de 100 e uma proveta de 500. Então, dependendo do que você vai preparar, da solução que você vai preparar, é que você vai utilizar a vidraria específica para preparar essas soluções. Quanto mais próximo você chegar do volume que você quer na proveta, mais próximo ou menor o erro que você vai ter na hora de preparar a solução. Tá? Mas não quer dizer que você não possa usar uma proveta de 500 para preparar 250 ml. A calibração do lado vai servir do mesmo jeito. Tá? Então, esse é um material que a gente usa também no laboratório para preparação de soluções. Outro material, outra vidraria bastante importante, é essa daqui. É o Kitasato. Ele parece muito com o que a gente conhece como o Erlenmeyer. Tem um formato muito parecido. Qual a diferença dele? Ele tem uma extremidade superior, um bico separado aqui de vidro, que tem a função específica de ligar uma mangueira e uma bomba de vácuo. Então, ele é muito utilizado para fazer filtrações. Então, quando você liga a bomba de vácuo, ele vai sugar todo o ar que está aqui dentro e vai fazer o filtro que vai ficar na parte superior, fazer com que o líquido passe por esse filtro, a solução passe pelo filtro. Que tipo de filtro? Qualquer tipo de filtro que você quiser colocar aqui em cima. O mais comum a gente utilizar é o filtro de Buckley, que é esse aqui. Então, esse filtro, ele tem uma borracha acoplada para fazer a vedação, porque assim que começar o vácuo, ele veda, ele puxa, e começa a filtrar. Na parte de cima desse filtro, ele é todo vazado, específico para você acoplar aqui filtros de papel filtro mesmo, ou gaze, qualquer tipo de filtro que você queira acoplar para fazer a filtração, dependendo, é claro, do que você quer filtrar, qual o volume, ou qual a porosidade do filtro que você quer utilizar. E aí você vai escolher o filtro específico. Então, seria mais a utilização do Kitasato para esse tipo de procedimento. Tá? Também nós temos o funil normal. Então, o funil, ele vai ser utilizado, tem várias funções. A função principal dele é facilitar a manipulação do material para pequenas bocas. Então, quando você despejar o líquido em bocas grandes como um Becker, é mais fácil. Agora, em um Erlenmeyer,
ele fica mais difícil. Então, acoplando o funil é mais fácil para você trabalhar com o material. Além do que dá para a gente acoplar nesse material filtros também na parte superior. Papel filtro, gaze, filtros mais com porosidades maiores, dá para a gente colocar aqui também e fazer filtração. Tá? Então, esses são os vidrarias principais que nós utilizamos no laboratório. Outro material que a gente utiliza bastante são as pipetas. As pipetas, elas vão ter várias calibrações, então, desde 2 a 10 ml, 1, 2, 5, 10 são mais comuns que a gente utiliza no laboratório. Pode ter até de 25, 50, dependendo do que você vai utilizar. Essas pipetas são pipetas graduadas, tá? Calibradas nessa graduação. E elas têm volume bastante específico. Elas podem medir volume bem mais específicos do que, por exemplo, as provetas. A calibração delas é extremamente importante para a gente fazer a medição. Nesse caso, você pode medir vários volumes diferentes. Algumas pipetas, chamadas pipetas volumétricas, elas têm um volume específico. Nesse caso aqui, nós temos uma pipeta de 5. Então, para medir 5 ml especificamente, você tem que trazer o volume até a marcação que nós temos aqui em cima, na base da pipeta. Então, só dá para medir 5 ml. Você não consegue pegar um volume menor do que esse, nesse tipo de pipeta. Mas é muito importante também. A utilização das pipetas também é importante a gente saber como é que se faz. Então, a pipeta, a função dela é exatamente sugar um líquido até o volume que você deseja, fazendo todo o procedimento correto. O correto seria sugar até 0 e depois liberar isso até o volume que você quer. Então, você queria 0,3, você suga até o 0 e libera até o 0,3. Por isso que a calibração e a graduação é o contrário. O correto é você trazer até o 0 e ir soltando. Não precisa ser muitas vezes assim, porque muitas vezes não há especificidade tão grande. Se você quiser 0,2, você pode trazer até o 0,8 e liberar. Tá? Mas o correto é trazer até o 0. Como é que a gente suga esse líquido, essas soluções até aqui? Utilizando a boca? Nunca. A utilização para fazer a sucção desse material são materiais específicos. Essa daqui, por exemplo, é a pera de borracha. A pera de borracha, ela vai ser acoplada na parte de trás da pipeta. E aí, pressionando pontos específicos da pera, a gente vai liberar o ar, expulsando ele e fazendo ele entrar. Então, se você apertar a parte de cima, você libera o ar, cria um vácuo aqui dentro. E a hora que você aperta essa parte, esse botãozinho, o ar vai ser trazido de dentro da pipeta para dentro da pera. Se você tiver num líquido na parte de baixo, esse líquido vai ser sugado também. Então, você fazendo esse procedimento, o ar está entrando, está sendo sugado, e ele vai completando o espaço aqui dentro da pera. Para soltar o líquido que está aqui, a gente utiliza esse outro botão. Vai fazer o quê? Vai fazer o ar que está por fora, passar por dentro, entrar na pipeta e o líquido vai escorrendo até a parte de baixo. Tá? Essa pontinha aqui é muito utilizada porque na parte de baixo da pipeta sempre fica um resquício de líquido. Então, para desprezar esse resquício, que já é calculado muitas vezes nas pipetas, mas para desprezar, se você quer usar toda a solução, é só pressionar na parte de cima e fazer uma pressão como se fosse um botão, e ele vai projetar o ar que está aqui para dentro da pipeta e vai soltar aquela última resquício de solução na parte de baixo. Existem vários tipos de peras. A pera de borracha é o mais comum, mais fácil a gente encontrar. Tem uma pera que ela não é de borracha, mas ela vai ter a mesma função. Parece uma seringa, então acoplando ela na pipeta, e a hora que a gente projeta o botão, quando a gente está fazendo esse procedimento, você está sugando o ar que está aqui dentro, então está trazendo também o líquido. Para soltar o ar, aperta esse botão, o ar entra, sai. Essa eu acho a mais fácil de lidar. E vai soltar o líquido do mesmo jeito. Outras peras são mais sofisticadas, então também tem a mesma função da pera de borracha. Então, pressionando, você cria um vácuo e com esse botão você puxa o ar de dentro da pera para dentro aqui do vácuo, ou solta, fazendo com que ela saia. E aqui é o botãozinho para liberar aquele resquício de líquido que tem na ponta, certo? Então, esse é outro material que a gente utiliza bastante, então, as pipetas, com vários tipos de graduação, dependendo da quantidade de líquido que você vai querer utilizar. Então, novamente, alguns outros materiais, algumas outras vidrarias que a gente usa também no laboratório. Só dá para medir.
Muito bem, o laboratório de microbiologia são extremamente variados. Eu vou selecionar alguns que são mais importantes. Principalmente aqui, então, nós temos a placa de Petri. A placa de Petri, ela pode ser em vidro ou ela pode ser em material plástico, tanto faz. As duas têm a mesma função, que é exatamente abrigar meio de cultura para o crescimento de micro-organismo. Ela tem duas partes, uma que vai se acoplar e fechar exatamente sobre a outra. A base, onde sempre vai ter o material, o meio de cultura, ela é menor, a tampa tem que ser sempre maior. Uma das coisas que a gente aprende é sempre manipular quando tiver com o meio de cultura solidificado já. Ficou mudo. Eu ia falar agora, achei que a professora estava mexendo em alguma coisa. Tá Não. mudo mesmo. Caraca. Estão me ouvindo? Sim, Tô. você sim. Ó, Tá, então peraí um pouquinho. Que eu vou parar. Vou voltar. Ele tá dizendo. Meu caldinho ficou pronto. Vem, João, papai. A gente pode utilizar Me falem. algodão, Destruída. de boneca, que é exatamente o Saiu? algodão com gás. Solta? Ok. Sim, tá saindo, saiu. Então, esses tubos eles têm várias funções, meio de cultura líquido, líquido inclinado. Eles podem ser utilizados para usar esse outro tubo, que é o chamado tubo de Duran, que tem a função específica de ser colocado junto com o meio de cultura, voltado com a boca para baixo. Para quê? Para captar gases que são produzidos no meio de cultura pelo micro-organismo. Então, esses gases ficam presos aqui, a gente consegue visualizar com maior facilidade. Tá? Os tubos com rosca, a função deles são exatamente evitar contaminação durante a manipulação. Tá? Quando a gente vai inocula e coloca na estufa para crescer, sempre é importante também deixar a tampa um pouquinho aberta, mas não retirar, porque para a entrada de oxigênio, quando for necessário, a entrada de oxigênio. A manipulação desses tubos também é um pouco complexa. Quando a gente vai no bico de Bunsen, depois eu vou mostrar isso para vocês, para tirar a tampa, muitas vezes a gente precisa ter meios corretos para fazer a manipulação. Você está ali no bico, muitas vezes sua mão está ocupada, como é que a gente vai tirar essa tampa, então? A gente geralmente usa junto com esse material, que é uma alça de inoculação. Então, você está com a sua mão lá segurando a alça e você precisa pegar o material. Como é que a gente tira essa tampa daqui? Pode ser feito de várias formas, mas a gente tem que pensar que em volta do bico de Bunsen é onde a gente vai estar um ambiente estéreo. Então, nesse ambiente é que a gente tem que trabalhar. Você pode utilizar o dedo mínimo para segurar a tampa e abrir sempre próximo e mantendo a alça também próximo do bico. Ou, se isso for um pouco mais complexo, segura a tampa, troca o tubo. E aí você pode fazer a manipulação correta e voltar e fechar novamente. Sempre perto do bico de Bunsen, que é onde tem a área estéreo para o material. Certo? Então, esses outros materiais, tubos de ensaio, a gente utiliza bastante. Muito bem, pessoal. Mais dois materiais que a gente utiliza no laboratório. Vamos para o slide para a gente ver. Com saudade Então, das minhas aulas, dos meus experimentos. Utilizada para fazer então alça bacteriológica ou microbiológica, alça de inoculação, todos esses nomes são corretos. Alça de platina, agulha de platina, qualquer um deles pode ser utilizado. Outra alça que a gente utiliza bastante também é a alça de Drygalski. A alça de Drygalski, a função dela é espalhar material diretamente sobre o meio de cultura. Então, quando você tem lá o meio de cultura na placa, a alça vai servir para fazer o espalhamento desse meio de cultura. Ela pode ser no vidro, que é mais comum, para ser reutilizada, ser esterilizada, ou ela pode ser descartável no plástico, também tem a mesma função, certo?
Então, esse é outro material que a gente usa bastante no laboratório de microbiologia para fazer inoculação de micro-organismos. O SWAB também é muito utilizado para fazer coleta de materiais. Então, o SWAB é o que está sendo muito utilizado agora para fazer o teste do coronavírus. Vem estéreo, plastificado na ponta, é um algodão, parece um cotonete. E ele serve para coletar material e pode ser aplicado diretamente também no meio de cultura. Se o volume for muito pequeno, entretanto, a gente precisa de pipetas mais específicas, que são os pipetadores automáticos. Esses pipetadores automáticos, eles pegam volumes menores do que 1 ml. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma pipeta de 1000. As duas aqui são de 1000, mas elas podem ter volumes menores do que 1000 ml, até 100, algumas 10 microlitros, tem uma variação, uma calibração mais específica. Tá? Para a utilização dessas pipetas, a gente usa ponteiras. Ponteiras amarelas para pipetas com volumes menores. E as ponteiras azuis, geralmente, para volumes maiores. Então, acoplando a ponteira na ponta da pipeta, a gente pressiona dentro do líquido, pressiona fora, coloca dentro do líquido e solta, ele vai fazer a sucção do líquido para dentro da ponteira, e aqui a gente pode usar e descartar em outro ponto. A pipeta automática, geralmente, ela tem 2 estágios de pressão. O primeiro estágio é para sucção, e se você apertar mais um pouquinho, olha só, ele vai abaixar mais uma vez. Para que serve? Para desprezar o resquício de solução que fica na ponta. Então, para sucção, você faz o primeiro estágio, e para desprezar, você vai os 2, e aí ele vai desprezar todo o líquido que tem dentro. Tá? A ponteira, ela é reutilizável, ela pode ser autoclavada ou descartável, dependendo da quantidade e de como vai ser utilizado. Tá certo? Então, esse é outro material que a gente usa bastante também no laboratório. Para a utilização dos materiais, é importante fazer sempre a autoclavação. E para fazer a autoclavação, é importante que a maioria dos materiais elas fiquem embalados. E aí utilizamos o papel craft. Tá? Então, o papel craft ele vai ser utilizado para embalar o material. Esse material vai ser embalado, vai ser armazenado, amarrado com fita. E depois pode ser colocado esse tipo de fita também, que é essa chamada fita de autoclave. Qual é a característica dessa fita de autoclave? Ela tem uma marcação, uma linha transversal, que quando ela vai para a autoclave e atinge 121 graus, ela muda a coloração, desse amarelo esverdeado para marrom. Então, isso significa que a autoclave está funcionando a contento, ou seja, está chegando até 121 graus e está alcançando a esterilização. Certo? Então, esses são mais alguns materiais que a gente utiliza no laboratório. Esse material que vai ser autoclavado, né? Ele vai para a autoclave, que é uma câmara uma câmera, né? De esterilização, né? Eu não sei se lá no nosso laboratório tem, eu ainda não vi, mas é muito provável que tenha sim. E aí ela tem vários formatos, ela pode ser redonda, ela pode ser quadradinha, né? E depois que você lava o material, né? Que você higieniza esse material, você vai autoclavar para ele esterilizar. Então, ele vem, né, embrulhadinho no papel, ele vai embrulhado no papel craft. Como vocês viram, a fita, ela muda de cor, né, nessas marcações laterais, diagonais ali, para indicar que a esterilização foi eficiente, e aí ele está pronto a ser usado de novo. Então, é certeza de que eu sei que ali não existe nenhuma bactéria presente naquele material. Ivânia, no Oi? caso, os 121 graus é normal, ele atinge realmente a esterilização? Dentro da autoclave, sim. Porque ela é uma câmera de pressão. Então, é suficiente ali dentro. É uma pressão térmica que ele sofre. Perfeito. Tá? Ok. Você fecha ela e lacra, e ela fica nessa pressão. Então, ali é suficiente. Tá? Valeu. Tá ótimo.
Agora nós vamos ver como se faz, então, essa realização correta de manobras assépticas e a transferência de meios de cultura. Como que vão acontecer, como que devem ser feitas essas transferências do meio de cultura. Ele já adiantou alguma coisa na parte anterior da aula, mas agora a gente vai ver como de fato é feito. Você tá passando aí? Porque tá mudo. Tá mudo? Tá. Espera aí, só um minutinho. Tá então, deixa eu- mudo. Bom, esse daqui é o bico de Bunsen, né? É muito importante que ele esteja na chama azul, porque a chama azul você garante a queima de todos os gases e você garante que a esterilização está sendo feita. Então, dessa forma, você garante que tem a total esterilização do ambiente onde você está trabalhando. Vamos ver se ele vai falar. Por quê? Porque a chama que está subindo ali, ela está fazendo Tá o ar normal. volta ali que nós temos. Tá falando? Um Tá. ambiente estéril. O ar aquece e sobe. Ok. O micro-organismo vai cair. Então você pode manipular o material atrás ou na frente do bico. Quando você manipula na frente, você vai garantir sempre que você vai estar perto da área estéril. Uma coisa importante, cuidado na hora de manipular perto do bico de Bunsen com luvas, para não queimar a luva e não sofrer nenhum acidente, certo? Mas se você manipular naquela área externa, vai ter segurança. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, então utilizando uma pipeta, uma pera, nós vamos pegar o material, volume específico de meio de cultura estéreo e vamos passar para um outro tubo que já está estéreo. Então, fazendo uma alíquota desse meio de cultura. Então, eu flambo a boca do tubo. Agora, eu vou pegar o volume numa pipeta que estava estéreo, viu que ela estava embalada. Então, a gente torcendo essa embalagem, ela consegue se romper. O fogo está aceso ali no bico. Agora, eu vou pegar o outro tubo que está vazio, estéreo, retirando também a tampa, flambo a boca. Essa flambagem da boca é mais um método de segurança. Às vezes, se você esquecer, não vai dar nenhum problema. Tá? Mas, por garantia, é sempre bom flambar. Transfiro o meio de cultura, que eu estava na pipeta. Vedo novamente o tubo. Então, eu garanti a manipulação asséptica. Eu não toquei a boca do tubo jamais e não toquei a ponta da pipeta, porque isso pode gerar contaminação. Tá? Agora, eu vou fazer outra manobra. Seria exatamente a mesma coisa, mas com alguns erros. Tá? Então, a mesma coisa, pera e a pipeta, os dois estéreis, só que eu vou abrir agora, olha lá, com a mesma mão. Quando eu abro com a mesma mão, eu corro o risco, na hora de tirar a tampa do tubo, passar o dedo por cima da boca. E esse passar o dedo por cima da boca, você pode gerar contaminação. Ao mesmo tempo, eu vou segurar a tampa de uma forma inadequada e posso tocar a ponta da pipeta com a minha mão. Às vezes a gente pensa que isso são coisas bobas, mas a gente estraga um experimento de anos por causa de um certo comportamento desse, errado. Passando a mão ali, ó, na boca do tubo. Isso eu nunca imaginei que usaríamos isso na nossa área. Usamos porque fazemos cultura de... usamos muito em microbiologia de alimentos porque a gente faz análise microbiológica dos alimentos. Por exemplo, um restaurante que retira uma amostra da comida que foi servida e ele guarda por 72 horas. Se houver algum tipo de reclamação, como, por exemplo, uma intoxicação alimentar, o que ele faz? Ele pega aquela amostra daquela comida e manda para um laboratório de microbiologia de alimentos para fazer a análise daquela comida. E a gente acompanha junto essa análise. Por isso, então, nós precisamos saber como é que faz. Tem nutricionista lá dentro do laboratório de microbiologia de alimentos trabalhando. Fora a área da pesquisa, né? Que a gente vai, por exemplo, essa toxina que a gente está desconfiada aí do inhame,
A gente vai fazer cultura de bactérias boas, entendeu? Pode fazer experimentos, né? Pode fazer N pesquisas nessa área. Então, a gente precisa saber manipular. Oi, Delecamp. Eu ia perguntar o seguinte, nos restaurantes, será que são obrigados a guardar essa amostragem? Olha, Delecamp, para a segurança dele, ele deveria. Perfeito. Fazer a análise, não, porque ela é Sim, caríssima. Entendeu? exato. Então, assim, Se houver um imprevisto, ele faria, o claro. período de inoculação máxima de uma bactéria que faz a intoxicação alimentar, né, que gera as inflamações ou as infecções, ela gira em torno de 72 horas. Então, assim, Mas é o prazo. ele congela, tem que congelar esse Congela. Ele congela, congela. perfeito. Guarda Tá congelado. certo. E assim, se ele quiser guardar por um período maior, entendeu? Por mais do que 72 horas, ele pode guardar por uma semana, Mas se também ele quiser. se não houve intoxicação durante 72 horas, é sinal que não vai haver mais. Sinal que não vai haver. Mas eles gostam normalmente de guardar durante uma semana. Então, chega assim, Perfeito. chega na segunda-feira, você começa a eliminar, né, o de segunda, de terça, aí deixa só o de quinta para frente. Normalmente, eles gostam de guardar durante uma semana. E aí, se houver alguma reclamação, o que ele faz? Né, principalmente se isso gerar, né, um óbito, né, se isso gerar um processo. Então, é bom que ele tenha guardado para que ele possa mandar fazer a análise microbiológica daquela refeição. E aí, se ele alcançar, se não houver problema naquela alimentação, ele está livre de um processo, né, de uma indenização aí. E outra coisa também importante nessa parte da análise do alimento é que você, como nutricionista do restaurante, está retirando a amostra. Olha aqui as coisas que você precisa aprender. Porque você pode contaminar aquela amostra. Entenderam? Perfeito. Aqui ele está mexendo no meio de cultura. A comida é um meio de cultura. Então, se você falar em cima daquela comida que você está guardando ali, se você não tiver com uma luva, né, estéreo, se você não colocar num saquinho, a gente gosta de colocar em saquinhos. Eu normalmente oriento colocar em saquinhos de sacolé, porque não precisa mais do que aquela quantidade. Né? Dependendo do tamanho do saquinho, até meio saquinho dá. Então, ali você coloca o arroz, o feijão, você não mistura as comidas também, viu? Não mistura. Você coloca a amostra, aí coloca num saquinho plástico, fecha aquele saquinho plástico e coloca a amostra do dia 15/6, né? Tudo que foi servido no prato ou foi servido nas ilhas de alimentação. E aí, né, você guarda por no mínimo 72 horas. Mas é importante que essa inoculação seja feita, né? De maneira adequada. Exatamente, que essa guarda desse alimento seja feita de maneira adequada, senão você pode contaminar. Tá? Vejam aí se o som vai sair, porque agora, como eu interrompi, é capaz ele não deixar. O que pode acontecer? O que pode ter acontecido com esses... Saiu. Saiu? Então, Tranquilo. de manipular corretamente, sempre em volta do bico de Bunsen, para evitar contaminação. Então, em torno ali 30 centímetros em volta do bico de Bunsen, você garante uma esterilização. Tá? Isso é variável, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depende também de ser um ambiente onde não tem muita ventilação de ar. Então, se tiver o ar-condicionado, e esse ar-condicionado não pode interferir no bico, então tem que ficar longe para que não haja manipulação, ou seja, não seja jogado ar ali dentro que isso possa estar contaminado. Tá? Então, sempre com esse cuidado. Além do bico de Bunsen, a gente pode ter também as chamadas capelas de fluxo laminar. Então, são estruturas grandes e que ali dentro dessa capela você garante um ambiente estéril. Que não é muito comum a gente ver nos laboratórios de ensino, mais laboratórios de pesquisa a gente pode encontrar. E são ambientes mais seguros. Ainda assim, mesmo na capela, você tem o risco de ter contaminação. O bico de Bunsen é completamente seguro se você trabalhar naquela área que a gente delimitou. Pode ser tanto atrás, então na frente você tiver em contato com ele, para quê? A hora que você abraça ali o bico, você não tem a chance de se afastar demais, porque você não vai passar por cima da chama, e muito para frente você não vai conseguir chegar. Então você garante que você está naquela zona de proteção. Quando você trabalha atrás do bico, você pode se distrair e se afastar um pouco mais, e isso te afasta do bico de Bunsen
o suficiente para gerar contaminação. Não é muito comum também, se você conseguir trabalhar naquele ambiente, está seguro. Você tem uma zona estéril do trabalho. Tá? Então, o primeiro procedimento que a gente realizou, então, transferência do meio de cultura de forma estéril. Então, vamos para o slide para a gente ver mais alguns procedimentos. Então, a gente pode ver Agora, a inoculação, tubos com ágara inclinada. Agora ele vai fazer inoculação em tubos com ágara inclinado. Uma coisa muito importante que ele falou, né? Existem alguns equipamentos que não são interessantes a gente ter num laboratório de ensino, porque são equipamentos caros e que normalmente num laboratório de ensino a gente não. Nosso interesse não é ter tanta precisão no resultado. O que a gente mais quer é ensinar vocês. Eu me lembro assim de muitos experimentos que eu fiz e que vocês vão ter oportunidade de fazer também junto comigo, em que, bom, agora vocês já vão ficar sabendo. Era para dar errado mesmo, e eu ficava chateada quando dava certo, porque eu queria mostrar que se a gente não fizesse da forma correta, a gente não ia ter o resultado que a gente queria. E às vezes o aluno era tão cuidadoso, que ele conseguia fazer o experimento dar certo. E era muito legal quando a gente tinha, né, uma turma que dava errado e a outra turma que dava certo, porque a gente conseguia comparar. E às vezes esse era até o objetivo da aula. Numa turma eu ia fazer corretamente, na outra ia fazer, né, da forma incorreta. Mas às vezes o aluno era tão esperto, tão asséptico, que ele conseguia fazer o experimento dar certo. Mas então, às vezes, a gente faz experimentos nesse laboratório de ensino para que deem errado, para que a gente possa conhecer os caminhos que a gente não deve tomar, né, os procedimentos que não devem ser normas para a gente, para que aquilo não dê errado, para que o experimento não dê errado. Então, agora a inoculação em tubos com ágara inclinado, né? Diferente da placa. Para ver o crescimento de micro-organismo. Por que não usar uma placa de Petri? Porque o tubo inclinado, se for só para crescer o micro-organismo, ele é um ambiente mais fácil de controlar para contaminação e vai menos meio de cultura. Então, você economiza meio de cultura na hora de fazer essa inoculação. Então, nesse caso, os tubos inclinados ele tem uma vantagem com relação a placa de Petri. Porém, para eu fazer a contagem das bactérias, é melhor que seja uma placa de Petri, porque no tubo eu não vou conseguir contar as colônias de bactéria. Agora, na placa, eu consigo ver direitinho as colônias e consigo contar. Então, se o meu objetivo é só o crescimento, só ver se vai crescer a colônia de bactérias, então eu posso fazer no tubo inclinado. Mas se o meu objetivo é contagem de colônias, quantas colônias, né, nasceram ali naquele experimento, então é bom que seja a placa de Petri. Então, a mesma coisa, você tem ali o bico de Bunsen com a chama já acesa, e agora lá, o meio de cultura inclinado, ele está toda a lateral do tubo. Primeiro procedimento importante que a gente tem que fazer, sempre identifique o tubo que você vai inocular. Para quê? Porque quando você vai inocular muitos tubos, você pode se confundir depois de ter feito o procedimento já, e não lembrar o que eu inoculei em quê. Se você mistura os tubos e você não sabe o que você inoculou, você não pode continuar com o experimento, você tem que desprezar. Então, olha lá, vou usar a alça bacteriológica. Primeira coisa que a gente vai fazer é flambar essa alça. Então, percebam que ela vai ficar vermelha. Isso garante o quê? Que eu aqueci tanto a alça, que ela chegou a temperaturas altas para deixar o metal quase fundindo. Então, ele está ali em alta temperatura e eliminando qualquer tipo de material biológico. Então, nesse primeiro momento, você tente flambar toda a alça para garantir esterilização total. Tá? Flambei a alça, é bom deixá-la esfriar por algum tempo. Por quê? Você vai entrar em contato com micro-organismos e se a temperatura estiver elevada, você vai matar o micro-organismo. Não vai matar todos, mas alguma parte. Se você vai matar grande parte. Depois de flambado em algum que tempo, a maioria é termosensível. Novamente a esterilização. Eu toquei, vou lá, esterilizei novamente, vou esperar ela esfriar um pouco e aí eu vou coletar o material. Qual o procedimento para coletar? Para abertura, como a gente já falou, você vai a um tubo de rosca onde tem crescimento de micro-organismos. Então eu vou segurar esse tubo, vou abrir a tampa, flambo a boca e agora com a alça já fria,
eu vou colocar lá dentro e vou retirar. Ali dentro daquela alça vai ter uma pequena gotícula. Mesmo que essa gotícula ela, estoure, vai ficar um filmezinho, você vai garantir que tem muitos micro-organismos em contato ali com aquela alça. E agora eu vou fazer a inoculação no tubo inclinado. Então, nesse tubo inclinado, para fazer a inoculação, eu vou fazer o quê? Eu vou até o fundo do tubo, e aí vou fazendo estriações. Então, um zigue-zague até chegar à boca do tubo. Estou fazendo zigue-zague até chegou à boca, tampo novamente o tubo inclinado, e aí eu garanti, então teve a inoculação. O micro-organismo entrou em contato com o meio de cultura. Por fim, eu flambo novamente a alça para eliminar qualquer micro-organismo que tenha ficado ali de contaminante. A gente está trabalhando com micro-organismos mais seguros, mas mesmo assim, eles podem ser causadores de doenças. Então você tem que eliminar para não ter contaminação da bancada ou de outros materiais. Flambou a alça, fez a inoculação, então pronto. Agora é só esperar para ver se o micro-organismo vai crescer, vai ter o crescimento ali. Colocando ele numa estufa, crescendo a 37 graus, ou em ambiente. Que micro-organismo nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando a Serratia marcescens. A Serratia, ela tem uma característica importante que, em determinadas temperaturas, ela cresce com uma pigmentação avermelhada. Então, é fácil de ver o crescimento. Depois a gente vai discutir um pouco desses resultados, tá certo? Então, esse é o primeiro procedimento que a gente faz com a inoculação em tubo com água inclinado. Então, vamos para o slide para a gente ver algumas características de inoculação. A inoculação que enzimática que a gente fez inclinado, só que agora a gente vai utilizar um meio líquido para ver o crescimento. Tá? Qual é a diferença disso? O resultado. Como é que essas culturas vão aparecer? Agora, ao invés de água, ele vai usar um meio inclinado, líquido. E o que é que a gente vai ver no meio líquido? Quais são os resultados desses dois meios de cultura? Como é que a gente pode observar o crescimento ou não do micro-organismo? Então, isso é fundamental. Por quê? Muitas vezes a gente tem que ver a colônia se desenvolvendo. Colônia, como é que a gente caracteriza uma colônia bacteriana? Uma colônia é onde uma célula bacteriana caiu e ali ela começa a se multiplicar. Então, ela está fazendo vários clones dela. Esses clones crescem juntos, porque a maioria das bactérias elas não tem uma locomoção. E mesmo aquelas que se locomovem, não vão a grandes distâncias. Então, quando elas se desenvolvem, ali a gente consegue ver a olho nu uma colônia bacteriana. Milhares de bactérias crescendo no mesmo local. Essas bactérias têm como características serem cópias idênticas, então elas são clones umas das outras. Mesmo material genético. Pode acontecer mutações ali no meio e ter uma variaçãozinha de uma bactéria para outra? Pode, mas em geral elas são idênticas, são clones. Tá? A gente vê crescimento e formando, portanto, as colônias. Então, vamos para o vídeo para a gente ver como é que é esse procedimento de inoculação em meio líquido. A inoculação no meio líquido vai ser a mesma coisa, só que agora a gente vai inverter. Olha lá, nós temos o tubo da Serratia, a gente consegue ver, olha lá, as bactérias, as colônias crescendo na superfície, viu como eles estão todos, a superfície está enrugada? Por quê? Porque as colônias cresceram ali. Tem um monte de bactéria na superfície desse tubo inclinado, que deveria ser lisinho. Então, teve o crescimento. Então, depois que aparece o crescimento, esse material pode ser manipulado de outras formas. Então, eu vou utilizar ele como base, como amostra para fazer o crescimento no tubo líquido. Então, olha lá, eu fiz a flambagem. Depois da flambagem, espero esfriar. Vou abrir o tubo. Flambei a boca. Para saber se está bem frio mesmo, você pode tocar na lateral ou onde não tem crescimento e ver se vai dar uma chiada, ou seja, se está quente ou ainda está frio. Se estiver quente, espera mais um pouco antes de pegar o material. Mas aí eu coletei o material raspando a superfície do meio e agora eu vou colocar esse material no meio líquido. Então, vou inserir a alça até o fundo do tubo, onde tem o meio líquido, agitar para o material ser dispersado, ser diluído ali no meio. Tampo novamente o meio e flambo a alça para eliminar a contaminação. Então, flambando a alça, elimina a contaminação. E depois eu vou fazer a agitação do meio líquido. Para quê? Para diluir, para dispersar bem esse material, esse micro-organismo que está ali no meio de cultura. Feito aquilo, identifiquei o tubo, faço a identificação do tubo correto, e aí eu vou botar para crescer 24 a 48 horas, também em temperatura ambiente, tá?
Importante aí para quê? Para a gente ver a pigmentação. Nem sempre, é claro, isso vai aparecer corretamente, e eu vou explicar para vocês o que é que pode acontecer, por que pode dar uma variação com relação aos resultados quando a gente está trabalhando com a serrátia. Que a variação de temperatura pode interferir. Temperatura ambiente é uma coisa que a gente não pode controlar muito, tá? Mas são algumas características que a gente pode ver. Então, nós trabalhamos aqui, pessoal, metodologias assépticas em um laboratório de microbiologia. Então, esses métodos assépticos são variados. Dependendo do que você vai fazer, você pode fazer de outras formas, mas sempre pensando o seguinte: qualquer superfície, qualquer material que não esteja estéril, eu tenho que considerar ele contaminado. Então, tudo que está à nossa volta ali, que não foi esterilizado com álcool, que não está num ambiente controlado, na chama do bico de Bunsen, numa capela de fluxo laminar, tudo deve ser considerado como contaminado. As bactérias, elas estão no ar, elas se depositam junto com a poeira nas superfícies. Então, uma coisa que você acabou de limpar, daqui meia hora, tem bactéria depositada ali, pode ter contaminação. Então, não é algo que a gente sempre tem que considerar estéril, mesmo no laboratório. Então, tudo você considera contaminado se você não fez o processo de esterilização, de asepsia. E se tocou material nesses ambientes, você tem que descartar e começar o procedimento novamente, porque ele pode ter contaminação. Não necessariamente ela vai se desenvolver, mas podendo ter contaminação, como é que você vai garantir que o seu resultado depois é o correto? Que aquela bactéria que você está vendo crescer ali não é uma bactéria que apareceu porque teve contaminação, que é realmente o resultado do seu experimento. Não dá para garantir. Então, você tem que começar a fazer tudo novamente, certo? Então, esses 3 procedimentos é para a gente ver mais ou menos esse tipo de resultado. Então, vamos para o slide um pouquinho. Então, a inoculação em meio líquido, como eu falei para vocês, o mesmo procedimento. Flambagem da alça bacteriológica, trabalhar sempre perto do bico de Bunsen, tá? Então, esse procedimento garante um ambiente estéril nesse diâmetro de aproximadamente aí 30 centímetros. Pode ser um pouco variado, dependendo se a chama for mais forte. Se o bico for um bico grande, tiver uma chama maior, isso pode gerar um ambiente um pouco maior de trabalho. Mas considere 30 centímetros em volta ali que você vai ter garantia. Tá? Então, quando você vai fazer no meio líquido, você vai coletar a amostra, vai inserir no meio e agita para dispersar essa amostra que estava na alça. Tá? Depois que você tirar a alça, agita o tubo também, que você vai garantir uma dispersão maior e maior probabilidade de que haja, então, o crescimento do micro-organismo, certo? Então, esses 3 procedimentos, então, a gente pode ver alguns resultados de crescimento que são interessantes para a gente observar. Uma das coisas importantes para a gente observar como resultado é exatamente a turbidez. Então, quando o meio está turvo, significa que tem alguma coisa diluída ali, alguma coisa sólida. Porque se não está a passagem de luz, é porque tem algum sólido impedindo essa passagem. Então, dando algum tipo, dando resistência à passagem da luz. E a gente vai ver isso, como é que a gente observa essa turbidez, essa opacidade do meio. Certo? Então, vamos ver os resultados. Então, o primeiro resultado que a gente vai trabalhar é a transferência do meio de cultura. Então, quando a gente faz a transferência do meio de cultura, e esse meio de cultura está estéril, o que é que a gente tem que esperar para o outro tubo depois de um tempo na estufa para garantir que não houve contaminação? Que o meio seja transparente, que ele seja translúcido, ou seja, você consegue ver de um lado ao outro do tubo. Para garantir, para você ter certeza desse teste, o que você pode fazer? Você pega uma folha onde tem material escrito, né? Então há alguma coisa impressa, e você coloca o tubo na frente. Se você conseguir ver o impresso do outro lado, significa que ele está transparente. Se você não consegue ver o que está impresso do outro lado, significa que ele está turvo, que ele está opaco, tá certo? Então, esse primeiro procedimento, nós vamos ter esse resultado como base. Então, ver se está turvo ou se ele ainda continua transparente. Então, vamos para o vídeo para a gente ver o resultado. Então, olha lá. Se você colocar ele quanto uma superfície mais escura, é mais fácil para você observar. Então, nesse meio, nós temos ele transparente. Então, se ele está transparente, significa que ele está sem contaminação. Esse meio, por outro lado, já está turvo. Essa turbidez significa que teve crescimento de micro-organismos. Tá? Então, turbidez do meio de cultura
cresceu algum micro-organismo. Poderia ser outra coisa, diluído, algum sólido? Poderia. Mas no nosso caso ali, a única coisa que a gente fez a manipulação foi com um micro-organismo. Quando ele vai crescendo e se multiplicando, ele vai fazendo várias cópias dele mesmo e ele vai tornando o meio turvo. Tá? Então, turbidez é uma medida para se determinar crescimento ou não do micro-organismo. Se o meio ficou turvo, cresceu o micro-organismo. E aí, no caso, a gente deu a contaminação, que é o que a gente tinha avaliado. Né? O segundo tubo que a gente passou, eu fiz a contaminação proposital, para a gente ver o que ia acontecer. No primeiro tubo, a gente fez a manobra correta, asséptica, então não houve contaminação. Então, esses dois procedimentos são importantes a gente avaliar para se determinar se o meio pode ser utilizado, se você pode considerar o experimento depois ou não, tá certo? É sempre bom avaliar se teve contaminação ou se não teve. Então, vamos ver o segundo resultado agora. No segundo e terceiro procedimento, a gente vai ver agora os resultados. O terceiro procedimento é a mesma coisa que a gente viu. A inoculação no meio líquido, o que é que a gente tem que observar? Turbidez. Então, o meio que não está turvo, ó, como esse aqui, ele é transparente, a gente consegue ver o outro lado. Já o meio turvo, ele fica opaco. Então, você vai ver lá que o tubo, você vai ter lá o tubo Tá inclinado. indo o som, gente? Então, na superfície lá desse tubo, Tá. Tá sim. a gente vai observar assim. E na superfície desse meio inclinado, a gente consegue observar, onde teve a estriação, o desenvolvimento dos micro-organismos. Se a gente desse um zoom nessa estrutura, você conseguiria ver lá pequenas elevações, né, sobre o meio de cultura, que são as colônias bacterianas crescendo. Quando que a gente consegue ver colônia no meio de cultura? O mais fácil de ver são em placas. Quando você está na placa de Petri, a gente consegue ver melhor Aquilo que eu falei. Das bactérias e consegue definir melhor o meio de cultura, a colônia. O número de colônias. No tubo, não é tão fácil ver isso. A função do tubo, principalmente, é para o crescimento do micro-organismo. É fazer um estoque, manter esse micro-organismo guardado para fazer um futuro experimento, mas, em geral, a gente não consegue definir muito bem ali as colônias. Ainda mais porque, quando a gente faz a inoculação, a gente usa um volume muito grande do micro-organismo. Então, mesmo que as colônias ali, elas vão ficar todas juntas. Você vai ter vários relevos constantes, e não a colônia, que tende a ser redondinha, isolada. Então, você vai ver ela mais uma junção de muitas colônias crescendo sobre a superfície do tubo inclinado, certo? Então, vamos para o vídeo para a gente ver essa característica. Então, olha lá. No tubo inclinado, o que a gente vai ter como resultado? Então, na parte superior desse tubo, você tem o crescimento ali, olha. Vejam como a parte superior do tubo ela está irregular. Isso por quê? Porque cresceu na superfície desse tubo todo o micro-organismo que eu fiz a inoculação. E se eu fiz a inoculação e cresceu, deu tudo certo. Qual é a função aí desse experimento? Então, pessoal, a função, não é, do experimento, né, ele fez uma inoculação. Se ele fez uma inoculação e se ele fez a inoculação e esse micro-organismo cresceu, é sinal que o experimento dele deu certo. A gente, né, a inoculação, ela é um experimento que a gente tem que avaliar quando a gente faz o crescimento bacteriano se realmente não houve contaminação e se a bactéria que cresceu é exatamente a bactéria que a gente queria inocular, né? Então, a função, no caso de fazer o crescimento
por inoculação, para que eu quero, então? Às vezes eu preciso guardar uma certa quantidade de bactéria, não é? É uma bactéria, às vezes é uma bactéria rara, é uma bactéria de um experimento que eu estou fazendo, né? Eu acabei de encontrar essa bactéria num meio em que ela não é comum. Então, para isso, eu inoculo essa bactéria, né? Para eu guardar para experimentos futuros. Então, para você, né, inocular, é interessante que você faça essa inoculação para entender por que a bactéria está crescendo, né? Ela cresce naquele meio em que você deu aquele substrato para ela, né, no agar. Que tipo de substrato você colocou ali? E às vezes você precisa, como eu falei no início da aula, que você precisa enriquecer esse substrato, né, para que ela tenha, né, a forma de crescimento ainda maior. Então, o que a gente precisa, né, saber de hoje, de importante dessa aula né, as vidrarias, reconhecer as vidrarias quando a gente for trabalhar, né, saber aquelas que são ideais para a gente fazer medida e aquelas que não são, mesmo só para a gente misturar, né, fazer misturas. A gente precisa saber, né, o que é uma cultura pura, né, que é uma cultura de células, né, que tem características genéticas e morfológicas idênticas. Então, isso é uma cultura pura e é com ela sempre que eu tenho que trabalhar para fazer a inoculação. A esterilização. O que é esterilização? É um método onde eu elimino totalmente todos os micro-organismos presentes naquele ambiente ou naquele material que eu vou trabalhar, por exemplo, numa vidraria. A antisepsia também, que é importante a gente saber, né? Ela é semelhante à desinfecção, como eu falei para vocês, ela está relacionada a tecidos vivos, né? E superfícies externas, como pele e algumas mucosas, né? A antisepsia ela é sempre feita com sabão e água e depois com álcool a 70% também. Bom, e assim a gente conclui a nossa primeira aula prática da disciplina de bases para vigilância sanitária de alimentos, né? Eu espero que vocês tenham reconhecido esses materiais, né? Que os objetivos tenham ficado claros para que a gente possa dar continuidade à disciplina. E como eu falei para vocês, a gente vai ter a oportunidade de fazer experimentos no laboratório, porque outras disciplinas vão cobrar de nós também esses conhecimentos e a gente vai poder fazer. Tá ok? Tá ótimo. Alguma dúvida? Todas. Na hora de manipular, que tem todas as dúvidas. Na hora de manipular. Na hora de manipular, total, né? Mas a gente vai tirar todas essas dúvidas pessoalmente. Porque ele falou totalmente em grego ali hoje. Tanta informação. São muitas informações, mas é super fácil. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vai vendo que é muito fácil a manipulação ali dentro, desde que a gente siga todas as normas, né, de desinfecção, esterilização, e que a gente tenha, né, os meios de cultura pura para a gente poder ter um experimento aí, ó, nota 1000. Ai, que Perfeito. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Até amanhã. Até, boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, gente. Tchau. Professor, daqui a pouquinho eu te envio o relatório, tá? Tá bom, obrigada. Tá bom. Porque faltou só um negocinho aqui que eu vou completar agora, tá bom? Tá, sem problemas. Obrigada, gente. Falou. Tchau. Beijo. Aqui tá aparecendo na tela. Hoje eu tô derrotada. Não tô legal, não.